Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui de novo as orientações para a atividade dessa semana, porque a live a gente fez agora há pouco, só que eu esqueci de gravar. Olha que legal, eu esqueci de gravar. Então, mas não tem problema. Eu estou aqui sozinha agora nessa sala do Meet para poder explicar para vocês a atividade dessa semana, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Aí. Vamos lá, então. Então, o título da atividade dessa semana é Aquecimento Global, fato ou fake? Como assim, fato ou fake, professora? A gente estava falando sobre aquecimento global nas duas últimas aulas, então é claro que é fato, né? Você está falando mentira pra gente? Não. O aquecimento global é um fato, segundo a ciência. É a proposição mais aceita na ciência, de que sim, ele existe. Mas tem algumas pessoas, alguns cientistas, que discordam disso, né? Então, o importante num processo de ensino e aprendizagem não é só eu passar conteúdo para vocês e vocês engolirem aquilo como verdade absoluta, porque a ciência não é uma verdade absoluta, ela pode ser questionada. Então, eu trouxe aqui outros posicionamentos para que vocês possam construir a opinião de vocês acerca desse tema, tá? Então, aqui eu tinha perguntado para quem estava na live, né, se tinham dúvidas da atividade anterior. Então, por que a gente tem que pensar sobre isso? Por que a gente tem que debater sobre isso, né? Eu estava falando para as meninas na live que a gente está estudando esse tema, é por isso que a gente vai discutir sobre ele, mas qualquer outro tema que tenha numa roda de conversa, né, ou na escola, ou com seus amigos, na sua família, é importante que você tenha uma opinião formada sobre isso. E não só que você reproduza o que você ouviu, tá? Então é importante que você tenha uma opinião, você estude e você tenha a sua opinião e não só falar o que você ouviu outra pessoa dizer. Por isso que a gente precisa ser crítico, a gente precisa ser questionador. Isso é muito importante e a escola tem esse papel de formar vocês dessa forma. Às vezes isso não acontece, mas é uma coisa que eu, pelo menos, prezo muito no ensino, de formar pessoas que pensem, né, que tenham sua opinião sobre as coisas. Então, existem 3 posicionamentos hoje mais recorrentes. Existem vários, na verdade. Vai ter até o seu posicionamento, que pode ser diferente desses 3 que eu mostrar aqui. Mas existem 3 posicionamentos mais recorrentes sobre esse tema de aquecimento global. Então, o primeiro é o que a gente já estudou, né? Que é o mais aceito pela comunidade científica, que o aquecimento global existe e o ser humano é o responsável. Então, nessa teoria, a temperatura do planeta está aumentando por causa da intensificação dos gases do efeito estufa, né? Por causa da atividade humana, poluição, atividade industrial, desmatamento, tudo isso vem aumentando a concentração de gases do efeito estufa e vem aumentando a temperatura do planeta. Existe uma outra opinião que o aquecimento global ele existe sim, mas ele é um fenômeno natural. Então não é culpa do ser humano. Tá, a temperatura do planeta está aumentando, mas isso é natural, é normal. Esse pessoal diz que esse aumento de temperatura se deve não por causa de gases do efeito estufa, mas por causa da intensificação dos raios solares, da energia em forma de calor que o Sol está mandando para a Terra. Que isso é uma coisa cíclica, né? Que tem períodos na era do planeta que o Sol manda mais calor para a Terra e tem períodos que o Sol manda menos calor para a Terra. E aí eles usam a era do gelo como uma justificativa, enfim. E também tem um outro posicionamento que é o aquecimento global não existe. Essa é a opinião mais crítica, né? Mais, como eu vou dizer,
ela é mais... Me faltou a palavra. O aquecimento global não existe. É uma opinião que ela é mais radical, isso. Ela é mais radical. Porque são ceticistas, ou seja, ser uma pessoa cética que não acredita em nada. Então, eles não acreditam que o planeta Terra está aumentando a sua temperatura. Eles dizem que isso é um discurso político, né? Que os países mais ricos, para travar o desenvolvimento dos países ainda em desenvolvimento, os países mais pobres, eles querem dizer que o aquecimento global está aí, a atividade industrial então tem que diminuir poluição, tudo para travar o desenvolvimento de outros países. Então, esse pessoal cético, esse pessoal que não acredita que o aquecimento global existe, eles dão essa justificativa, uma justificativa política, que isso é uma questão política, tá? E aí, lá na atividade, eu coloquei um vídeo e uma reportagem sobre cada um dos 3 posicionamentos, tá? Então, vocês vão ler, vocês vão assistir os vídeos e vão elaborar, vocês vão formar a sua opinião acerca disso, tá? Como que eu formo a minha opinião, então? Primeiro, você precisa estudar. Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade hoje. Vocês vão estudar. Vocês vão se aprofundar um pouquinho nesse tema, tá? Vão além daquilo que a apostila traz, além daquilo que eu estou falando. Vocês vão um pouquinho mais a fundo. Vocês vão se informar, tá? É importante se informar. Eu, quando era adolescente, eu odiava jornal. Eu não queria ver jornal, eu não queria ouvir notícia, eu não queria ver no celular notícia. Para mim, isso aí não tem nada a ver. Mas é importante, porque para você não ficar bitolado. Sabe o que é bitolado? É assim, ó, sabe? Tem uma travinha aqui no seu olho e você só vê isso. Você só vê o que tá na sua frente, você não vê o que tá ao seu redor. Você só tá vendo, na verdade, a tela do seu celular aqui na sua frente, né? Mas existe um mundo aí. Você precisa se informar para saber o que está acontecendo além de você. Mas por que eu preciso saber? Porque você está inserido nesse planeta, você não está numa bolha. Você está inserido aqui nesse país, nesse estado, nessa cidade, no seu bairro, né? E o que você é ali? É só uma plantinha? Não, você tem que fazer diferença ali onde você está. Você tem que ter opinião sobre as coisas ali ao seu redor. Tá? Por isso que é importante se informar. E discutir, né? Discutir não no sentido de brigar, de bater boca, mas de conversar. Conversar com as pessoas, né? Eu até falei com as meninas, né, que estavam na live. Vocês já tiveram algum momento que estão falando sobre algum assunto, você tá assim, ó. Uhum. É. Assim, você não faz ideia do que estão falando. E aí você não consegue dizer nada a respeito, né? Só concorda. Né? Então é importante você ter essa bagagem, esse conhecimento, para você conversar com as pessoas sobre as coisas, você ter uma opinião sua, não só falar aquilo que estão falando na mídia, mas você ter a sua opinião. Então é importante formar a sua opinião, estudando, se informando e discutindo, tá? E é isso que a gente vai fazer nessa atividade. Como que vocês vão mostrar essa opinião para mim, que vocês formaram? Então, o primeiro passo: leia as reportagens e assista aos vídeos referentes aos 3 tipos de posicionamento mais recorrentes sobre o aquecimento global, que eu acabei de falar. Segundo passo: construa sua própria opinião sobre o tema do aquecimento global, ou seja, com qual das 3 posições apresentadas você concorda e por quê. Então, é importante que você argumente, né? Que você dê motivos para eu acreditar em você, para eu acreditar na sua opinião. Finge que você quer me convencer que aquela opinião é a mais certa. Para isso, vocês vão escrever no Word ou no seu caderno um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Eu coloquei aqui um videozinho para vocês se informarem sobre como se escreve um artigo de opinião, mas basicamente é um texto, como vocês fazem na escola, sobre um tema, um texto. Só que no artigo de opinião, não é que nem uma dissertação, que você só tem que falar do tema e ponto. No artigo de opinião, você pode dar a sua opinião. Não assim, na minha opinião, eu acho que é assim, assim, assim. Não, não assim. Mas você pode falar sobre o assunto e
puxar a sardinha para o lado que você acredita, sabe? Você encaminhar o texto pelo lado que você acha, né? Pelo lado que você acha mais certo, para mostrar a sua opinião, tá? Então, vocês vão fazer esse texto com no mínimo de 10 linhas, não é muito, tá, gente? Porque menos de 10 linhas você não consegue me convencer da sua opinião. Foi precisando me convencer, tá bom? E é isso, gente. Então, espero que não tenha ficado dúvidas. A atividade. A Siri aqui. A atividade para ser entregue na quarta que vem, dia 5/8. Mas se tiver dúvidas, eu tô aí no chat para responder vocês. Beleza? Então, é isso. Eu vou parar a apresentação. E espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos. E espero que mais gente apareça na live semana que vem, hein? Vocês que me pediram. Então, por favor, apareçam. Hoje teve pouca gente, tá? Vou esperar vocês na quarta que vem. Beijo.